Quando a gente assiste uma Copa do Mundo, normalmente presta atenção nos craques, nos gols e nas finais históricas. Mas existe um outro protagonista que muitas vezes passa despercebido: os estádios. Alguns deles custaram centenas de milhões de dólares, outros ultrapassaram a marca de 1 bilhão. E teve um que custou tanto dinheiro que sozinho seria capaz de financiar várias Copas do Mundo das primeiras décadas do torneio. Mas a pergunta mais interessante talvez seja outra: será que todo esse investimento valeu a pena? Porque enquanto alguns desses estádios continuam lotados até hoje, outros se transformaram em verdadeiros elefantes brancos. Então prepare-se, porque vamos viajar por diferentes países, diferentes épocas e descobrir quais foram os estádios mais caros da história das Copas do Mundo. 10º lugar, Soccer City, África do Sul 2010. Nossa jornada começa na África do Sul. Em 2010, o mundo inteiro voltava os olhos para um evento histórico. Pela primeira vez, uma Copa do Mundo seria disputada em solo africano. E o principal símbolo daquele torneio era justamente o Soccer City. Para deixá-lo pronto para a Copa, foram investidos cerca de 440 milhões de dólares, um valor impressionante para a época, mas a responsabilidade também era enorme. O estádio precisava representar não apenas uma cidade ou um país, mas todo um continente. Com capacidade para mais de 84 mil torcedores, ele recebeu alguns dos jogos mais importantes do Mundial. E foi justamente ali que a Espanha conquistou o primeiro título mundial de sua história, ao derrotar a Holanda na prorrogação com aquele gol inesquecível de Andrés Iniesta. Até hoje, o Soccer City continua sendo um dos principais palcos esportivos da África do Sul. Recebe jogos da seleção, finais nacionais e grandes eventos. Diferente de muitos estádios de Copa, ele continuou vivo após o torneio. 9º lugar, Stade de France. Existe um estádio que mudou a história de uma seleção inteira. Esse estádio é o Stade de France. Construído especialmente para a Copa de 1998, ele custou aproximadamente 460 milhões de dólares. Na época, a França queria mostrar ao mundo sua capacidade de organizar um mundial moderno, e conseguiu. O estádio recebeu 9 partidas durante a competição, mas nenhuma delas foi tão marcante quanto a final. O Brasil chegava como favorito. Tinha Ronaldo, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos e uma geração considerada uma das mais talentosas do planeta. Só que do outro lado existia um francês chamado Zidane, e naquela noite ele entrou para a história. Marcou 2 gols e comandou a vitória por 3-0, que deu à França seu primeiro título mundial. Hoje o Stade de France continua sendo a casa da seleção francesa. Recebe finais nacionais, jogos de rugby, shows internacionais e segue como um dos estádios mais importantes da Europa. 8º lugar, Yokohama International Stadium, 2002. Quando o Japão e Coreia do Sul receberam a Copa de 2002, o futebol asiático queria provar que podia organizar um mundial tão grandioso quanto qualquer outro continente. E o principal símbolo desse projeto foi o estádio de Yokohama. A construção custou cerca de 600 milhões de dólares, um valor enorme para a época. Mas foi ali que o Brasil escreveu uma das páginas mais felizes da sua história. Na final contra a Alemanha, Ronaldo marcou 2 vezes. O fenômeno se tornou o artilheiro do torneio, e a seleção brasileira conquistou o pentacampeonato. Até hoje, muitos torcedores brasileiros olham para aquele gramado com carinho. Foi o último título mundial do Brasil. E mais de 2 décadas depois, seguimos esperando o Hexa. 7º lugar, Allianz Arena, Alemanha 2006. Poucos estádios no mundo conseguem ser reconhecidos apenas pela aparência, mas a Allianz Arena conseguiu. Quando foi inaugurada para a Copa de 2006, o mundo inteiro ficou impressionado com sua fachada iluminada que muda de cor. A obra custou aproximadamente 620 milhões de dólares, mas o estádio rapidamente mostrou que valia cada centavo, recebeu a abertura da Copa e se transformou em um dos cartões postais do futebol mundial. Hoje é a casa do Bayern de Munique, um dos clubes mais poderosos do planeta, e talvez seja o melhor exemplo de legado positivo deixado por uma Copa do Mundo. 6º lugar, Gazprom Arena, Rússia 2018. Quando a Rússia decidiu construir a Gazprom Arena, o projeto parecia saído de um filme de ficção científica. O estádio custou cerca de 660 milhões de dólares, possui teto retrátil, gramado móvel e uma estrutura extremamente moderna. Durante a Copa de 2018 recebeu 7 partidas, incluindo uma semifinal. Mas o mais curioso é que o custo final da obra foi tão alto que durante anos ela esteve envolvida em polêmicas e discussões sobre gastos excessivos. Mesmo assim, hoje continua sendo a casa do Zenit e um dos estádios mais modernos da Europa. 5º lugar, Lusail Stadium, Qatar 2022. Se existe um estádio que ficou eternizado na memória recente dos torcedores, esse é o Lusail. Construído para ser a joia da Copa do Catar, ele custou cerca de 767 milhões de dólares. Recebeu 10 partidas, mas uma delas mudou a história do futebol. A final entre Argentina e França. Um jogo que muitos consideram a maior final de Copa de todos os tempos. Foi ali que Lionel Messi finalmente conquistou o título que faltava para sua carreira. Foi ali que Mbappé marcou 3 gols e mesmo assim saiu derrotado. E foi ali que milhões de pessoas testemunharam um dos maiores espetáculos da história do esporte. 4º lugar,
Maracanã. Não existe lista de estádios históricos sem o Maracanã. Quando foi inaugurado para a Copa de 1950, era simplesmente o maior estádio do planeta. Recebeu o jogo que ficou conhecido como Maracanaço. Mais de 170 mil pessoas assistiram o Uruguai derrotar o Brasil dentro de casa. Décadas depois, o estádio foi reformado para a Copa de 2014 e novamente recebeu uma final, desta vez entre Alemanha e Argentina. Poucos lugares no mundo acumulam tanta história quanto o Maracanã. Hoje, continua sendo a casa de Flamengo e Fluminense e segue como um dos templos mais importantes do futebol mundial. Terceiro lugar, Mané Garrincha. O caso do Mané Garrincha é talvez o mais polêmico dessa lista. A reforma para a Copa de 2014 custou aproximadamente 900 milhões de dólares, transformando-o em um dos estádios mais caros do planeta. O problema é que Brasília não possui um grande clube nacional para ocupar a arena regularmente. Por isso, durante anos, o estádio virou símbolo de desperdício e recebeu o apelido de Elefante Branco. Hoje ele recebe jogos esporádicos, decisões, eventos e shows, mas a discussão sobre o custo da obra continua até hoje. Segundo lugar, MetLife Stadium. A Copa de 2026 ainda nem terminou, e o MetLife já entrou para a pré-história. Com custo estimado em 1,6 bilhão de dólares, ele será palco da final do Mundial. Receberá 8 partidas e terá a missão de encerrar a maior Copa da história. Atualmente é utilizado pelos New York Giants e New York Jets da NFL, mas em 2026 os olhos do planeta estarão voltados para ele. Primeiro lugar, SoFi Stadium. E chegamos ao estádio mais caro da história das Copas do Mundo, o SoFi Stadium. Localizado em Los Angeles, ele custou impressionantes 5,5 bilhões de dólares. Para você ter uma ideia do tamanho desse número, o valor supera o orçamento inteiro de várias Copas do século passado. É uma arena futurista. Possui tecnologia de ponta, um telão gigantesco suspenso e uma estrutura considerada uma das mais avançadas já construídas para o esporte. Hoje é a casa do Los Angeles Rams e do Los Angeles Chargers, mas durante a Copa de 2026 também fará parte da história do futebol mundial. O mais curioso de tudo é perceber como os estádios contam a história das próprias Copas do Mundo. Alguns viraram lendas, alguns deram lucro, alguns continuam lotados e alguns se transformaram em monumentos de concreto que raramente recebem grandes jogos. Mas uma coisa é certa, quando a bola rola, quando a torcida canta e quando uma final histórica acontece, o estádio deixa de ser apenas uma construção, ele se transforma em parte da memória do futebol. E agora eu quero saber, qual desses estádios você gostaria de conhecer pessoalmente e qual deles você acha que mais valeu o investimento?